Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nessa quarta-feira, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está lá em Mateus, no capítulo de número 8, e eu vou ler com os irmãos. É uma história muito interessante que aconteceu com Jesus e é algo que a gente pode trazer nos nossos dias de hoje e trazer uma reflexão também. A partir do versículo 5, então é Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa passagem é muito interessante, que ela diz sobre um centurião que chegou até Jesus pedindo a cura para o seu criado. E esse centurião, nos nossos dias, para a gente poder entender melhor, é como se fosse um oficial do exército com uma patente bem alta. Só que para o contexto da época, esse centurião, ele seria um homem assim bem rígido, bem rigoroso. Ele tinha várias pessoas a seu serviço. Então, ele era um trabalho de grande responsabilidade. E esse centurião se apresenta a Jesus e demonstra através de suas ações sendo um homem mais pacífico, não tão duro, porque, querendo ou não, ele estava pedindo uma cura para o seu criado, para o seu empregado, né? Então, esse centurião, ele se destacou também pelo fato de ser o único caso na Bíblia que um senhor intercede por seu criado. Então, ele, como sendo de uma patente bem alta, dificilmente isso poderia acontecer. E foi o que aconteceu. Ele era um oficial do exército que chegou até Jesus para pedir em favor do seu criado, em favor do seu empregado. E um fato também muito interessante é que esse centurião, ele era gentio, ele não era judeu. Então, ele se apresentou a Jesus pedindo essa ajuda sendo um gentio. No caso, o gentio era aqueles que são aqueles que não são da linhagem de Israel. Por exemplo, o povo escolhido de Deus. Por isso que é interessante, lá em João, até vou ler com vocês, em João capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó. Lá no João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem em seu nome. Então esse centurião, ele era como nós, gentios, que não somos da linhagem de Israel, da linhagem de Davi, mas como nós cremos em Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. Então esse centurião não vinha de uma certa linhagem, como os judeus na época, mas mesmo assim ele creu que Jesus poderia fazer algo por ele, poderia interceder por ele. E até que fala, né? Que fala aqui que no capítulo 1, versículo 11 de João, fala que Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. No caso, os judeus que estavam aguardando o Messias, Jesus veio
mas eles não receberam, não criam que Jesus era o Filho de Deus, né? Então é muito interessante porque o judeu que era para ir lá adorar Jesus, crer em Jesus, eles viam Jesus como alguém muito sábio, mas não como sendo a promessa, né? Como sendo o Messias que Deus enviou para o seu povo, né? E o centurião, que era esse oficial do exército, tinha Jesus sim, como alguém muito importante que ele cria, que poderia ter o poder, que ele poderia ter todo o poder de curar o seu servo, de curar o seu empregado, né? Agora vamos dar uma lida lá no versículo 7, de Mateus 8 mesmo. No versículo 7, quer ver? Diz assim, ó. Diz assim: E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus, ele se dispôs a ir curar o servo do centurião. Ele se dispôs a trazer saúde de volta para o centurião. Só que o centurião, no versículo 8, fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim no versículo 8: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Então aqui o centurião já começa a demonstrar uma fé. E a gente vai entender 3 pontos aqui, que esse centurião tinha um coração crente e um coração confiante em Jesus. No primeiro ponto, ele diz que Jesus não era digno de que entrasse na casa dele, debaixo do teto dele. Então ele reconhecia a grandeza de Cristo, ele entendia a grande honra que seria receber Cristo na casa dele. E ele, como sendo um centurião, né, muitas vezes torturava as pessoas, matava as pessoas, então ele se colocou numa posição de ser indigno de que alguém tão santo, tão poderoso, entrasse debaixo do telhado dele. Então esse é um ponto muito interessante. E outro ponto que eu acho assim surpreendente nesse texto é que fala que o servo do centurião, ele estava doente. Só que ele estava doente na casa do centurião. Então é algo totalmente incomum um senhor colocar o seu servo na sua própria casa para tomar cuidado dele, né? Para tomar conta dele, tomar conta da sua saúde. Então esse é o segundo ponto, porque sendo ele um oficial do exército, que normalmente não era para ser acolhedor, ele demonstrou uma grande compaixão em trazer o seu servo e colocá-lo debaixo de seu teto. Então esse é um ponto muito interessante nesse texto. E um terceiro ponto é que ele não tinha apenas a convicção de que Jesus podia curar o seu servo, mas ele tinha plena convicção que Jesus podia fazer isso à distância. Jesus não precisaria ir lá. Ele sabia que através de uma palavra, Jesus poderia trazer a saúde, trazer a cura para aquele servo dele. Então isso é muito lindo, né? Essa confiança. Olha, esse centurião, que era apenas um gentio, tinha toda a confiança que Cristo poderia trazer a saúde para o seu servo através de uma palavra. E isso é muito interessante. Então, assim, hoje nós podemos entender e ter a convicção que Jesus Cristo, ele nos traz, ele é a palavra, né? Ele é o verbo encarnado. Então, assim, através dele, da palavra, é que nós podemos ser curados, nós podemos ser... a dor que nós sentimos, ela pode ser sanada, e toda a paz que excede o entendimento nós podemos receber através de Jesus. Isso é muito lindo, porque quando a gente demonstra essa confiança total nele, com certeza ele é fiel e ele vai fazer aquilo que apraz ele, aquilo que agrada a ele, mas aquilo também que é o melhor para nós. E isso é muito lindo. E continuando aqui no nosso estudo, o versículo 9 é muito legal. Ele diz assim, ó, vamos continuar. O versículo 9 diz assim: Pois também eu sou um homem sob autoridade. Isso é o centurião falando para Jesus. Um homem sob autoridade. E tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz.
que o centurião está dando exemplo da profissão dele, né? Caracterizado pela confiança. Então, por exemplo, todas as ordens que o centurião mandava para os seus servos era obedecido, todas eram aceitas e feitas ali, na hora. Ele falou, era feito, era cumprido. E o centurião dá esse exemplo. Aí lá no versículo 10 fala assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus se maravilhou por essa fé linda que o centurião estava demonstrando. Porque então o centurião, ele traz esse exemplo da profissão dele para Cristo entender que Cristo também pode fazer isso com ele. Assim, toda ordem que Cristo der para ele, né, ele com certeza vai obedecer. Então, apenas uma palavra que Cristo falasse e ordenasse a cura, ele sabia que com certeza isso iria acontecer com o seu criado. E isso é muito interessante porque ele se colocou de um modo como sendo realmente um servo de Cristo ali no momento. Só que para ele, sendo sempre o Senhor, sendo sempre aquele que ordenava, aquele que dava as ordens, se colocar como servo perante Cristo foi muito interessante porque demonstra a confiança que ele tinha, a submissão que ele tinha com Cristo, né? Se colocando como, tendo um coração humilde perante Cristo. Isso é muito bonito. E no versículo 11 e 12 diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, Jesus aqui ele está falando assim, que a fé, né, no versículo 10, que a fé do centurião era algo que ele não tinha visto no seu próprio povo, no próprio povo escolhido por Deus, né, aqueles que tinham a linhagem de Davi, que são do povo escolhido de Deus. Jesus não tinha encontrado uma fé como a do centurião, né? Então aqui até fala que naqueles dias, quando Jesus voltar no fim dos tempos, os que são da linhagem de Israel vão até se assustar, né? Porque os judeus se colocavam na época de Jesus como sendo, né, melhores que todo mundo, porque são do povo de Deus, mas não. A palavra fala que os judeus, não somente os judeus que são o povo de Deus, mas aquele que creu em Cristo, aquele que entendeu o plano de salvação, né, se torna filho de Deus também. Então Jesus está alertando aqui, ó, no dia que quando eu voltar, né, quando se cumprir a palavra do Senhor e nos fins do tempo, nos fins dos tempos, muitas pessoas vão se surpreender, né, porque esse centurião aparentemente com uma profissão dura, com uma profissão difícil, tinha uma fé que muitos judeus não tinham, né? Nem crendo que Cristo era o Filho de Deus, que era o Messias enviado, né? Então, no versículo 13 fala assim: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. E é muito lindo porque o centurião, ele foi, recebeu a cura do seu empregado, né? Em primeiro lugar, ele teve encontro com Cristo, falou para Cristo qual era a sua necessidade. Cristo entendeu e Cristo curou o seu empregado à distância, não precisava estar lá com o empregado dele para poder curar. E reconheceu quão tamanha foi a fé desse centurião, né? Que ele não havia encontrado em outro lugar, né? Essa fé maravilhosa. Então, é um motivo que nos leva a pensar onde a nossa fé se encontra em meio a essa pandemia. Porque não precisa de uma fé extraordinária, não precisa de uma... não. Cristo ele só quer a nossa fé sincera. Essa fé
que nos traz a segurança de que nós vamos passar por isso tudo. E eu acho muito interessante, uma passagem perfeita para isso. Tá lá em Hebreus 11:6. Eu vou ler para vocês, ó. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então aqui está falando exatamente que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então aquilo que o centurião tinha era a fé dele. E aqui continua, né? Portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então o centurião deu esse primeiro passo, ele teve fé, ele creu que Jesus podia operar o milagre e buscou o Senhor, buscou a ajuda dele. E milagres nesse encontro do centurião com Cristo foram feitos, né? Porque o centurião teve esse encontro com Cristo, creu que Cristo podia curar o empregado dele de distância, né? À distância, e que apenas se Cristo quisesse a cura já iria ser efetuada. E por fim, ele buscou a Jesus, ele tomou uma iniciativa, né? Ele deu o primeiro passo e foi buscar Jesus, porque ele sabia que Jesus ele era o único que podia trazer a cura para o seu empregado, né? E isso nós podemos entender hoje, que a gente tem que crer, tem que ter fé e buscar Jesus para todas as nossas necessidades, para todas as nossas tristezas, angústias, porque nesse meio em meio à pandemia dá uma ansiedade, às vezes gera uma insegurança. Ai meu Deus, não vejo a hora de passar, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Então não carregue isso sozinho. Vá aos pés de Jesus em oração e fale para Ele, coloque aos pés dele tudo o que você está sentindo, porque nós sabemos que com fé e crendo em Cristo, Ele vai nos trazer a paz, Ele vai nos trazer a cura e Ele vai nos trazer conforto e isso vai nos trazer esperança, perseverança de continuar cada dia mais, né? Até passar essa pandemia, depois que passar e tudo voltando ao normal, nós sabemos que Jesus vai continuar nos abençoando e que Ele nunca nos desamparou. Ele sempre está conosco em todo momento. Então eu espero que essa palavra que eu trouxe hoje possa entrar no coração dos irmãos, que Jesus Cristo possa fazer morada cada dia mais e jamais desistir e sempre crer que a todo momento Ele está a uma oração de distância nossa. Amém, irmãos? Muito obrigada pela oportunidade, eu fiquei muito feliz, um pouquinho nervosa, mas eu acredito que essa palavra vai de encontro com o coração dos irmãos. Deus abençoe, viu? Até mais!